Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, hoje é dia 17 de agosto de 2020. Estamos iniciando o programa semanal, toda segunda, o programa da revista Aquarista Júnior, programa 109. Programa semanal 109, que qual que é a ideia do programa? Está tentando, né, desde o começo, há mais de 2 anos atrás, contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, sob a história, sob a ótica, né, sobre aquilo que a revista Aquarista Júnior teve o maior prazer em apresentar ao público leitor para formar realmente aquaristas em todos os cantos do Brasil. Hoje é um dia meio triste para nós aqui da revista Aquarista Júnior, pessoalmente para mim, aquela coisa toda, porque eu tenho a esposa Rosimeire, né, Moretti da Silva, parceiraça esses anos todos de revista Aquarista Júnior, e ela está hospitalizada, entendeu? Então, o que acontece? Inclusive, tô gravando esse vídeo assim, como se diz, a toque de caixa mesmo, né? Vim para, vamos dizer, editora, tinha algumas coisas pendentes, gravei o programa 109 e já voltei para o hospital. O que acontece? Ela sempre teve, né, há muitos anos, desde os 29 anos, ela tem, né, artrite reumatoide. Então ela tem uma mobilidade não reduzida, assim como na expressão máxima da palavra, mas uma mobilidade um pouco reduzida. Então, sei lá, não pode correr, né, não pode dar volta no quarteirão, não pode andar muito, entendeu? Então precisa de alguns cuidados pela própria artrite reumatoide, né? Quando foi em 2015, ela teve um problema aqui na cervical, na coluna cervical. Então nós temos a coluna lombar, né, torácica, e a cervical que liga praticamente o pescoço no crânio. Então ela teve um tipo de uma compressão medular. Nisso o que acontece? Ela teve que fazer uma operação para descompressão medular. Até então nem sabia o que significava direito medula, qual a função de nervo alto, nervo médio, nervo baixo, aquela coisa toda. Só que deu, vamos dizer, a própria coluna pressionava um pouco a medula, né, espinhal. E aí o que acontece? Dava choquinho, dava formigamento nas mãos, nos pés, e aí realmente foi aí que a gente descobriu também essa coisa de neurologista, né? Sempre aquela ideia de que neurologista é de cabeça, aquela coisa, mas ele envolve toda essa parte cabeça, crânio, parte neural ou parte, vamos dizer, medular mesmo, né? E aí em 2015 ela passou por essa operação, deu tudo certo, aquela coisa toda, 2016, 2017, 2018, tudo teoricamente foi caminhando. Quando foi no comecinho desse ano, aí abril, ela começou, sei lá, tem indisposições daqui, dali, tal, essa coisa ligadas a choque. Choquinho nem tanto, né? Mas, eu vou dizer, formigamento nas mãos, nos pés, certas dores aqui, bem aqui na região da cervical, aquela coisa toda. E de novo teve que passar por uma operação. E foi a operação feita dia 8 de julho agora. Uma operação para colocar alguns parafusos e algumas placas na parte alta aqui da coluna cervical, justamente, como é que o médico falou, para estabilizar a coluna. Então não correr o risco da coluna se mover tanto, de maneira que pudesse até ter uma compressão medular. Até descobrir que quando você tem uma compressão medular, um acidente medular, quando é um pouco mais baixo, assim, como é que ele falou? Se é na parte torácica, né? Na parte torácica não, na parte lombar, a pessoa às vezes pode ficar paralítica, né? Se é mais para cima, vai subindo, pode ficar tetraplégica, né? E se é na parte cervical, pode até morrer mesmo, porque afeta não, faz parar o pulmão, né? Então todo cuidado é pouco para estabilizar. E de 8 de julho operou, uma operação delicada, né? Porque você imagina essa coisa de mexer com cabeça, a gente fica triste, né? Entendeu? Mas, bom, passou a operação, tudo, e passou bem, quer dizer, foi bem, foi recuperando, tirou os pontos, estava começando nessa fase, né, porque tem essa fase de recuperação, mas quando foi a semana passada, na quarta-feira, vamos dizer, alguns pontos abriu, como se fosse um furúnculo mesmo, sabe? De uma hora para outra, de uma tarde para uma noite, a parte dos pontos aqui, porque
Imagina um corte mais ou menos desse tamanho na parte de trás aqui, entre o comecinho do crânio, né? E a parte o comecinho das costas, né? Para fazer justamente a colocação. O médico pediu um raio-x, entendeu? Aí o que que acontece? De uma tarde para uma noite, formou uma espécie de uma bola atrás. Como se fosse um furúnculo mesmo. Como se fosse não, parecia um furúnculo mesmo, né? E aí, é claro, me assustei, porque falei, puxa, será que o, sei lá, o parafuso foi para trás, né? Aí o que que acontece? Aí coloquei ela na cadeira, aquela coisa na poltrona, né? Virei e tal, peguei um papel toalha e passei um demergente, que eles chamam, né? Que o próprio hospital deu para nós lá, que era, parece um líquido, parece um detergente, né? Aí molhei o papel e passei. Quando eu passei, eu não sei se a parte tinha branquinha, ela explodiu como se fosse um tubo que explode quando você fura a parede. E jorrou assim um líquido meio esbranquiçado, leitoso, aquela coisa, que era justamente um líquido que acabou se formando. Então, quer dizer, assustou num primeiro momento, mas depois eu lidei como se fosse um furúnculo. Né? Então, tiramos, gastei quase, sei lá, 2 rolos desses papel toalhas. Então, foi no começo encharcava, assim, tipo, vamos dizer, saía mesmo com pressão, né? Aí foi. Um líquido que não tinha cheiro forte, aquela coisa toda. E aí, é claro, isso aí foi à noite de uma segunda-feira, né? Quando foi vamos dizer, logo de manhã, né? Aí passou a noite, aquela coisa. Na manhã tirei algumas fotos do que tinha acontecido, fiz uma espécie de um resumo, um relatóriozinho, e mandei pro médico, né? Essa modernidade da internet é fogo. Então, eu lembro que eu mandei 6 horas da manhã, acho. E quando foi 6 e pouco, quase 7 horas, ele mandou a resposta e ele pediu para voltar ao hospital, que ele queria ver, entendeu? Entendeu? Mas tranquilo, tá? Quer dizer, foi tranquilo porque ele nem marcou na terça. Ele falou, continua limpando, deixa drenar. Foi na segunda, isso na segunda à noite, né? É, falou, puxa vida, na quarta-feira você 9 horas da manhã já vou estar no hospital, aí você vem direto, tal, fala comigo. Então a gente foi, quer dizer, sem aquela expectativa de, 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 sei lá, achou que ia fazer um pontinho, uma limpeza, ou dar algum antibiótico, já tinha até parado os antibióticos. Foi quando. Foi quando. Aí chegamos no consultório, né? Foi em Barueri, nós estamos em São Bernardo. A operação foi feita com um doutor que ele. Ele ele presta serviços lá no Hospitalis, lá de Barueri. Entendeu? Inclusive, pessoal bacana mesmo. Bom, aí o que que acontece? Aí, aí chegando lá, quando ele atendeu ela, tudo bem e tal. Quando olhou, porque tá com papel, também com papel e fita, esses durex poroso aí, como que é? Durex não, é poro, metroporo, não sei, ultraporo, microporo, né? Aí o que que acontece? Assim, aí ele falou, pá, deixa eu olhar. Quando ele olhou, viu que tinha um buraquinho mesmo, que tá saindo ali. Um buraquinho, quando começou a sair, talvez era a cabecinha de um, imagina a espessura, vamos dizer, de um palito de fósforo, entendeu? Quando eu chegou, tá um pouquinho maior, vamos dizer, tamanho, sei lá, talvez do diâmetro de um lápis, por exemplo, né? Entendeu? Totalmente sujo, não estava cheirando mesmo. Aí falou, puxa, não, nós vamos ter que internar para entrar com antibiótico, depois talvez fazer uma lavada, né? Uma lavagem, né? E para recosturar. Então aí ela acabou sendo internada, meio de surpresa. Isso foi na quarta-feira de manhã, né? E está no hospital, quer dizer, tomando os medicamentos, né? Só, quer dizer, infecção, essas coisas, o medo deles, essa coisa de infecção, de inflamação, e ela está lá. Então fica impossível realmente falar o lado alegre do aquarismo, né? Então, sei lá, eu acho que está se recuperando, está bem atendida, né? Tomando os antibióticos. E diz que vai tomar 21 dias de antibiótico. Quer dizer, é uma bela cacetada de antibióticos. Então está expurgando a ferida, vamos chamar assim. Os antibióticos já estão fazendo efeito, segundo os médicos, fazendo os exames lá, já fez a tomografia, alguns exames de sangue, até um exame do coração, que é também um tipo de um ecocardiograma, mas mais
completo, sei lá que eles falaram lá, fez também a colocação de um, como que chama lá? Um pique, que chama que é um tipo de um acesso pique, que diz que é uma mangueirinha que sobe pelo acima do cotovelo, vem, não, lado direito, e sai aqui, justamente para ter essa facilidade de aplicação das medicações, aquela coisa toda. Então toma antibiótico, a preocupação, os cuidados do médico, essa coisa de inflamação, infecção, né? Coisa de infecção hospitalar. E nessa época de Covid, cara, se a gente não pegar agora, não pega mais, né? Porque eu estou acompanhando, estou lá com ela, aquela coisa toda, entendeu? Então, está previsto para os próximos dias essa lavagem e essa fechada do curativo. Enquanto isso, essa parte do programa da revista Quarista Júnior, eu fiquei meio, vamos dizer, indisposto até para fazer ele, né? Porque, porque sei lá, dá um pouco de cuidado. Você fica como acompanhante de uma pessoa, você não faz nada, mas você fica atento, né? Até a respiração. Estou relembrando até como quando o filho era pequeno, aquela coisa toda, que você fica até meio vendo se a criança, vendo se a criança está respirando, né? Vendo se sei lá, o cobertorzinho está mexendo, né? Então realmente a gente fica um pouco tal, os médicos dão a tranquilidade para nós. A enfermagem, sei lá, tem pessoas que têm a vocação para ser enfermeira. Impressionante, então, o carinho, o cuidado, tanto que minha esposa ela é comunicativa, né? Então já fez amizade, quer dizer, daqui a pouco vai ter até festa lá, entendeu? Por quê? Porque tem essa interação, ela é alegre, ela é contente, só que é claro, ela tá bem, tá ótima, assim, visualmente. Só que é na cabeça, né? É na próxima da cabeça. Então a gente fica com medo, eu particularmente, né? Que desconheço os assuntos, né? Esse lado médico, né? Então a gente fica com medo porque é que nem quando fala, pô, uma pessoa tá com, sei lá, problema no coração. Então já, opa, problema na cabeça. Sofreu um acidente com traumatismo craniano, olha. Entendeu? Então a gente fica cuidadoso com isso. O programa da revista Aquarista Júnior de hoje é um programa um pouco especial, um pouco de, sei lá, de preocupação, entendeu? Ah, uma coisa que é bacana falar, o próprio Hospitalis, eu vou até tentar gravar algumas, não sei se vai ser possível, claro, vou conversar com o pessoal lá, né, se é possível gravar alguma coisa, mas gozado que nós fizemos em 2001, a revista Aquarista Júnior fez em 2001, promoveu, né, no caso, o Ano Nacional do Aquário na Medicina. E quando foi 2005, né, se não me engano, hein, 2005, entre as revistas 101 e 106, parece, nós também organizamos e promovemos o Ano Nacional da Aquarioterapia, em que eu sempre achei que o aquário pode ser uma ótima terapia visual, ocupacional, uma terapia, vamos dizer, para ajudar nessa parte psicológica, principalmente das pessoas acamadas, as pessoas em convalescentes, as pessoas em recuperação médica, aquela coisa. E eu observei na própria entrada do hospital, logo no guichê de cadastramento, lá, sei lá, de pegar sei lá, entrar no hospital, né? Eles têm um aquário lá, logo na entrada. E nos bastidores, ainda não conheci pessoalmente. A minha esposa que foi fazer, porque às vezes ela fica num quarto, né? E os exames é feito, sei lá, o pessoal vem buscar ela, às vezes vem buscar e leva ela para fazer os exames, né? Já fez esse do coração, já fez tomografia, inclusive na tomografia deu tudo, vamos dizer, tudo ok, né? Tudo, vamos dizer, tudo mais ou menos estabilizado, os pinos, as placas, tá tudo na posição. Só teve essa inflamação, segundo algumas enfermeiras, o pessoal que vai conversando com a gente, tal, vai explicando, a gente mais ou menos vai entendendo. Mas minha esposa, nessas passagens pelos corredores, porque o hospital é meio labirinto, né? Inclusive, quando as primeiras vezes que eu tive que sair, por exemplo, aí às vezes pegar um negócio na lanchonete, por exemplo. Nossa, tanto corredor aqui que a gente se perde. A Rosemary, ela observou alguns aquários em alguns locais do aquário. Inclusive, ela observou também uma sala, ela achou que era tipo uma brinquedoteca, parecia. Entendeu? Uma área de descanso, uma área de coisa meio infantil, ela achou, né? Então tem um montão de decoração, as paredes são decoradas com motivos aquáticos. Olha que bacana, né?
Então, o que acontece? Quer dizer, o hospital engajado, utilizando realmente os peixinhos, vamos dizer, nessa coisa de ou decorar o hospital, ou usar como calmante, ou usar como entretenimento para quem está lá olhando, aquela coisa toda. Eu vou tentar fazer algumas filmagenzinhas para até tentar apresentar no próximo programa da revista. Eu sinto muito, esse programa 109 é especial. Hoje é dia 17, né, de agosto de 2020. Um programa semanal que eu faço com carinho todo. Só que a estrutura nossa realmente você precisa ter a motivação. Motivação não, né? A energia para fazer. Então eu peço a todos aí, se puder, quem conhece ela pessoalmente, quem puder realmente, sei lá, pensamentos positivos, rezar, entendeu? A gente é cristão, é católico, né? Então a gente acredita realmente que, sei lá, Papai do Céu vai ajudar, né? Então eu queria desejar uma boa semana a todos, que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que lhe cercam, as pessoas que você gosta, né? E na próxima segunda-feira estaremos, se Deus quiser, dando continuidade a essa coisa fantástica que está sendo contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, sob a ótica, sob o olhar, sob as realizações que a revista projetou e fez e viabilizou, né, para essa coisa de dinamizar, divulgar, promover, incentivar o hobby do aquarismo em, sei lá, em todos os cantos do Brasil, para todas as classes sociais, para todas as faixas de idades. Você vê que em alguns programas até falam, né, que ele serve também para pessoas convalescentes, pessoas com debilidade, vamos dizer, reduzida, né? Entendeu? Então vamos torcer por ela, vamos também torcer para a continuidade do programa e na próxima segunda-feira a gente segue, tenta seguir, tá legal. Muito obrigado por tudo, tá legal? Qualquer 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 surpresa não, qualquer, vamos dizer, qualquer notícia positiva, entendeu? Ou qualquer vamos dizer, qualquer novidade aí no quadro dela, assim, talvez no próximo programa eu possa apresentar com maior detalhes, tá legal? O programinha também, o noticiário Aquarista Mix, que tem todas as sextas-feiras no Instagram, no IGTV, né? Você vê que nessa sexta-feira agora do dia 14, né? A gente teve que fazer uma coisinha, porque aquele dia não deu nem para pensar em fazer o programa, porque eu estava lá no próprio hospital, e não tem, como se diz, tem dificuldade de Wi-Fi, dificuldade não, tem sei lá, dificuldade de fazer uma coisa, né, vamos dizer, e ao vivo, né, o noticiário. Então também o noticiário Aquarista Mix teve que ser, vamos dizer, adiado, vamos dizer assim, né. Então eu espero realmente, na próxima semana, se tudo correr bem, se ela evoluir, porque os próprios médicos está estável, né, no caso, né? Só tem essa colocação de antibiótico. E vai chegar daqui a alguns dias, segundo o pessoal, pode ser que ela tenha essa coisa de costurar, né, de novo o corte, aquela coisa toda, fazer a limpeza, costurar. E os próprios médicos falaram que provavelmente ela vai até para casa. O próprio hospital tem parceria com esses atendimento caseiro, home care, que falaram, né? Então vem às vezes um profissional, um enfermeiro, aplica a medicação do dia, tal, aquela coisa, faz o relatório, o contato com o médico é direto. Isso eles falam que é para justamente a pessoa ter uma comodidade maior, estar em casa, com aquela liberdade de casa, aquela coisa toda, tá legal? Muito obrigado, até a próxima semana e até. Tchau.